Lucas capítulo 1, a partir do verso de número 5 até o verso de número 13. Lucas 1, verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sempre ou sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu um temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome João. E você diz amém. Bom, acredito que todos saibam disso, que a Bíblia é uma história sobre Jesus. A Bíblia não é um livro sobre nós, ela é um livro sobre Jesus, sobre a salvação do homem, a necessidade de um Salvador, o pecado do homem, e a gente encontra em Cristo a remissão dos nossos pecados. Porém, em volta da história de Jesus, aparecem outras histórias que deixam algumas lições para nós. Você já deve ter lido ou ouvido falar na galeria dos heróis da fé, que são os homens que estão descritos em Hebreus capítulo 11. Esses personagens ali em Hebreus, eles mostram para nós e nos dão lições e exemplos de que é possível viver pela fé. Esses personagens, eles vão do capítulo 1 até o capítulo 40 do livro de Hebreus capítulo 11. Quando chega em Hebreus capítulo 12, eles começam a dizer o seguinte, o escritor, ele diz assim: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e que nós devemos deixar o pecado que de perto nos rodeia e caminhar naquilo que nos foi proposto. Essa nuvem de testemunha não está ligada ao nosso vizinho, que vê a gente entrando e saindo de casa. Essa nuvem de testemunhas são esses heróis do capítulo 11, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros personagens bíblicos que viveram antes de nós e viveram pela fé. Por que eles são uma nuvem de testemunhas? Porque eles testemunham contra nós. A Bíblia, embora seja um livro sobre Jesus, algum engraçadinho poderia dizer o seguinte: Jesus venceu porque era Deus, Jesus conseguiu porque era Deus, Jesus teve êxito porque era Deus. Aí vem a Bíblia e diz: e Abraão, e Isaac, e Jacó, por que eles conseguiram e você não? Então, para que a gente não desse desculpa de que Jesus conseguiu porque era Deus, tem a história de Abraão, que conseguiu mesmo não sendo Deus, de Isaac, que conseguiu mesmo não sendo Deus. Então, esses personagens descritos, entre eles o próprio Zacarias e Isabel, revelam para nós algumas lições sobre de como viver pela fé, de que isso é possível. E alguém que diz que não consegue está dando desculpa, indo ao contrário à Bíblia. Porque se eles testemunham contra nós que é possível, então nós também podemos, da vida deles, extrair algum tipo de lição que também nos leve a viver pela fé. Zacarias e Isabel, eles são importantes dentro do contexto da história de Cristo, porque eles são pais de João Batista. João o Batista. Batista não é sobrenome, Batista é o que ele fazia, ele batizava. E João Batista é uma figura importante dentro das Escrituras. Ele é o maior profeta já nascido de mulher, é o responsável por batizar a Jesus, e também ele é o Elias que havia de vir, o responsável por abrir o caminho, preparar o caminho para o Salvador. Ele é alguém de grande importância, por isso os seus pais estão inseridos dentro da história de Jesus, para mostrar como tudo começou. Quando nós olhamos para a história de Zacarias e Isabel,
nós vamos perceber que esse casal, eles estão ligados diretamente a um verbo, que é o verbo faltar, e também ao substantivo falta. E por que eles estão ligados a isso? Porque esse substantivo falta, ou esse verbo faltar, ele indica 3 linhas de ideia. A primeira, falta pode ser uma transgressão, um erro. Exemplo, um jogador cometeu uma falta, transgrediu, cometeu um erro. Então, falta pode ser um erro, uma transgressão. Falta pode ser uma privação, uma necessidade. Alguém tem falta de alimento, ele tem uma privação, uma falta de alguma coisa, uma necessidade. E falta também pode ser ausência. Eu senti a falta de fulano. Então, falta tanto representa privação, quanto erro e também ausência. E intrinsecamente, dentro do texto, a gente encontra esse substantivo dessas 3 maneiras dentro da vida desse casal. Nós vamos encontrar, se nós lermos, por exemplo, o capítulo 1, versículo de número 6, você vai encontrar escrito o seguinte: eles andavam diante de Deus de forma irrepreensível, de acordo com os mandamentos e doutrinas do Senhor. O que é irrepreensível aqui? Alguém que não comete faltas, ou comete o mínimo de falta possível. E por que eles cometem o mínimo de erros possíveis? Porque eles decidem linkar a sua vida à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Nós ouvimos uma frase, disse isso no primeiro culto, sempre usada pelo pastor Leandro, quando ele termina o culto dizendo, orando por nós, e ele diz, vá para casa abençoado pela prática desta palavra. Porque a única maneira de você, de fato, ser abençoado de maneira correta e divina é linkando a sua vida à prática da palavra. E uma vez que você linka a sua vida à prática da palavra, uma vez que você passa a praticar aquilo que você ouviu, as características daquela palavra passam a ser impregnada no seu modo de vida. Uma vez que eu pratico aquilo que ouvi, aquilo que li, aquilo que estudei acerca da palavra de Deus, as características desse mandamento passam a ficar impregnado na minha vida. Exemplo, quando você lê Romanos capítulo 7, versículo 12 e versículo 14, Paulo vai dizer que a lei tem 4 características. E quais são as características da lei? A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa e a lei é espiritual. Essas são as características da lei. Então toda a palavra de Deus é justa, é boa, é fiel, ou melhor dizendo, espiritual, e ela é boa e santa. Então todas as vezes que eu pratico esta palavra, que eu pratico o que me é ensinado, que eu pratico o que está escrito, essas características da palavra são impregnadas na minha vida. Então, se a lei é boa, eu passo a ser bom. Se a lei é espiritual, eu passo a ser espiritual. Se a lei é santa, eu passo a ser santo. Se a lei é justa, eu passo a ser justo. Porque uma vez que eu sou praticante desta palavra, eu sou abençoado pela prática desta palavra. Esse casal não tem faltas, ou eles não cometem falta alguma. Eles não são perfeitos. Eles são de uma conduta o mais próximo possível da prática da palavra. E você vai perceber como isso era tão agarrado no caráter deles. É que uma vez, lá também Lucas, Gabriel desce em Nazaré, na casa de Maria, e ele diz o seguinte para Maria: tu vai ter um filho, sem conhecer varão, sem ter relação sexual, você vai engravidar. Essa criança que você vai engravidar é obra do Espírito Santo, será o Salvador dos homens, o nome dele será Jesus, ele será filho de Deus. Maria fica ainda cheio de dúvidas, ainda meia receosa, até que no versículo 36, o anjo diz assim para ela: você lembra de Isabel, da tua prima, que era estéril? Já fazem 6 meses que ela engravidou. Quando ela diz isso, quando o anjo diz isso para Maria, o nome de Isabel
Preste atenção nisso, como isso é fantástico. O nome de Isabel para Maria tem um peso maior do que a visita do anjo. O anjo diz: eu sou Gabriel, Deus me trouxe aqui para te falar que você vai engravidar do Messias. E ela, e aí? O que tem? Qual foi? Qual é? Por que tu tá nessa? Ela vai questionar o anjo, quando de repente ela vai dizer o seguinte: olha bem, Isabel. Quando o anjo cita o nome de Isabel, ela conhece o caráter, ela sabe quem é, ela sabe a conduta, ela sabe a história, ela sabe a pessoa que aquele nome representa. E quando ele cita o nome de Isabel, ela responde o seguinte para o anjo: se fez com ela, pode fazer na minha vida também, porque Isabel eu conheço. Então a ideia do texto é apresentar para nós um casal que tem uma vida tão ligada a uma conduta e um testemunho irrepreensível, que pode levar outras pessoas a querer a vontade de Deus na sua vida, porque reconhece que a outra vive a vontade de Deus na vida dela. Que assim seja a nossa vida, que nós não cometemos faltas, a ponto de alguém olhar para nós e dizer: eu tinha até dúvida se aceitaria Jesus, tinha até dúvida se aceitaria a vontade de Deus, mas vendo a tua vida, eu consigo enxergar que Deus é poderoso para mudar a minha também. O mais interessante de olharmos para o texto e começarmos a compreender a ideia de alguém que vive justiça, de alguém que vive espiritualidade, de alguém que vive bondade e de alguém que o Espírito de Deus, por meio da lei, de uma vida irrepreensível, caminha dentro daquilo que lhe fora proposto, é entender o contraponto do que está ocorrendo no verso de número 6. Porque o verso de número 6 apresenta para nós um casal que diante de Deus vive uma vida irrepreensível, e esta vida irrepreensível revela para nós um casal que não cometia falta, alguém que não deixa a desejar. Mas quando a gente olha para o 7, a gente consegue observar um fator preponderante para que a gente compreenda e que dê a nós uma lição. Dê uma olhada no verso 7, a Carla vai colocar para mim aqui o verso de número 7, eu queria que você lesse comigo o verso de número 7 para que eu pudesse explicar para você algumas coisas dentro daquilo que nós estamos nos propondo a falar com você. O verso de número 7 vai falar para nós a respeito do problema que Isabel tinha e que era o empecilho da sua gestação, ou que era o empecilho de geração, de gerar. O verso de número 7, ele vai revelar para nós a esterilidade de Isabel. E quando ela revela para nós no verso 7 a sua esterilidade, ela vai corroborar conosco no verso de número 25 a respeito de como vivia alguém que não tinha filho, alguém que não gerava filho. Ela vai falar que alguém que não gera filho vive em opróbrio, e opróbrio quer dizer para nós alguém que vive em vergonha pública, lançada no rosto. A pessoa que vive em opróbrio, convivendo com a esterilidade, esse alguém vai ter sempre lançado no rosto a sua vida infrutífera, a sua vida improdutiva. Então o que ressalta para nós, dentro do contexto que lemos, o verso 7, ele vai revelar para nós, colocar aqui, o verso 7 vai revelar para nós que alguém que não deixa falta, não está isento de ter falta. E não tinha filho, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então o texto vai revelar para nós que eu posso viver uma vida de bondade, eu posso viver uma vida de justiça, eu posso viver uma vida de espiritualidade, eu posso viver uma vida de retidão diante de Deus, mas isso não me dará isenção de ausência de coisas. O fato de eu viver uma vida irrepreensível, e talvez seja esse o problema dessa geração, porque esta geração está sempre atribuindo feitos a resultados. Se eu faço, eu obtenho. Se eu trabalho, eu tenho. Se eu produzo, por conta da produção, eu vou ser recompensado. E quando a gente entra na ideia do texto, a gente começa a perceber alguém que vive lei, pratica a lei, vive em santidade, caminha com a justiça, se torna bondoso e espiritual, mas todos esses
fatores não extinguiu a falta, não estancou a ausência. Então eu preciso começar a compreender diante de Deus que andar na vontade de Deus não evita a falta. Até porque o apóstolo Paulo, ele vai deixar isso muito claro para a gente, quando você lê Atos capítulo 16. Atos capítulo 16 diz que o apóstolo Paulo quer ir para a Ásia, e o Espírito de Deus não deixa. Depois ele quer ir para Betínia, e o Espírito Santo não deixa. E aí ele tem uma visão da Macedônia, e ele entende que ele deve ir para a Macedônia, porque a Macedônia é a vontade de Deus para a vida dele. Quando ele chega na Macedônia, é o lugar que ele mais apanha, é o lugar que ele é mais envergonhado, é o lugar que ele é mais perseguido. Ele está dentro da Macedônia, que para ele é símbolo da vontade de Deus, mas ele não encontra repouso. E aqui ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios. Quando chega no capítulo 7, versículo 5, ele diz o seguinte: quando chegamos à Macedônia, vontade de Deus, eu não tive repouso algum. Ele disse, mesmo quando eu cheguei à Macedônia, eu não tive sossego. Eu estava dentro da vontade de Deus, mas não tive sossego. Eu tinha temores por dentro, combates por fora. O que Paulo está dizendo é que a vontade de Deus não impede o confronto. Eu posso viver dentro da vontade de Deus e ainda assim ter algumas dificuldades. Só que o texto termina de uma forma maravilhosa. Ele diz, quando eu cheguei na Macedônia, vontade de Deus, por dentro eu tinha temores, por fora eu tinha combates. Mas no verso 6 ele diz, mas Deus que consola os abatidos, me enviou também a Tito. Se a vontade de Deus me faz passar as mesmas guerras que alguém que não faz a vontade de Deus também passa, qual é a vantagem de se estar à vontade de Deus? É o que ele diz no versículo 6. No 5 ele diz, tenho temores. No 5 ele diz, tenho combates. No 5 ele diz, tenho dificuldades. Mas no 6 ele diz, o Deus que consola os abatidos. Porque a vontade de Deus é um lugar de confronto, mas também é um lugar de consolo. Quando nós olhamos em 1 Pedro capítulo 1, verso 5, ou melhor dizendo, versos 6 e 7, nós observaremos Pedro fazendo uma comparação, dizendo para nós que existe um meio de sermos avaliados. E como seremos avaliados? Como alguém que é colocado em prova. Para saber o nível do seu conhecimento e a fundação da sua fé, você precisa ser levado ao fogo, você precisa ser levado à provação. E aí Pedro, na sua epístola, vai dizer para nós, assim como o fogo está para o ouro, ele vai dizer que os crentes estão para a provação, pois por meio das provações, a sua fé é validada em Cristo. Eu preciso compreender que o que valida a minha fé em Cristo é a forma com que eu lido com as provações que me são propostas. E nós nessa geração, porque de alguma maneira estamos sendo afetados a não lidar com a falta, não lidar com a ausência. Nós estamos acostumados e habituados a estar e fazer quando os resultados nos são positivos. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo, e está no Salmo de número 23, verso de número 1, você conhece o texto, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Esse é o problema, porque o texto ensinou para nós a vida inteira que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí a gente criou uma ideia de entender que se eu tenho Ele como meu Senhor e como meu pastor, nada vai faltar. E talvez a ideia seja, se está faltando é porque Ele não está sendo meu Senhor, se está faltando é porque Ele não está sendo meu pastor, ou eu não estou sendo ovelha do seu pastoreado. O problema não é esse, não é entender se eu não estou sendo ovelha e Ele meu pastor, ou se Ele é meu Senhor e eu sou seu servo. O original não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O original é o Senhor é meu pastor e o Senhor não falta. E aqui está o problema, é que nós não aprendemos a lidar com as coisas ou com a falta das coisas, porque não entendemos que na ausência das coisas Ele nunca vai deixar de ser Deus e nunca vai deixar de ser nosso Senhor. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando a gente olha para o povo de Israel saindo do Egito através
atravessando o Mar Vermelho, o texto diz que ao atravessar o mar, a proposta, Êxodo capítulo 5, ele vai dizer para Moisés: diz a Faraó, liberte o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Você já pode ter ido em festa com pouca comida, mas você nunca foi uma festa sem nada para comer. A celebração da festa no deserto começa sem água e sem comida, 3 dias andando pelo deserto sem ter o que beber. Avistando a água, alguém corre e bebe, e dá um grito: Mara, amargas são as águas. Moisés então ora, ele diz: tem uma lenha, joga na água, a água ruim fica boa. Eles bebem, saciam e se alegram. Pastor, não entendi. Faltou água e faltou comida, mas não faltou o Senhor que provia. Eu preciso começar a entender que coisas vão faltar. O que não pode faltar na minha vida é o Deus que eu sirvo. Coisas podem até faltar, mas se eu tiver o meu Deus como base fundamental da minha fé e regra e fé, a minha fé será provada, mas eu não serei reprovado naquilo que me propus a fazer. Eu preciso lhe dar um outro exemplo. A multidão parou para ouvi-lo. Ele está discursando e pregando o seu evangelho. Há 3 dias essa multidão caminha com ele. Eles não têm o que comer nem o que beber. Alguém olha e observa, estão desfalecendo, a morte vai os tomar. Jesus diz: dai a eles de comer, despede-os, porque vão desfalecer. Caminham contigo há 3 dias, não comem e não bebem. Qual era o problema? Era que a ausência de comida traria um desfalecimento. O problema não é a ausência ou a falta da comida, porque enquanto eles ouviam a palavra os alimentava e eles os sustentava. Percebeu? A ideia não é desfalecer enquanto ouve a palavra, a ideia é desfalecer enquanto eles são despedidos. Pega isso aqui na tua alma. Enquanto eles estão sendo alimentados pela palavra, eles têm vigor. O problema é quando dispensá-los e não ouvirem mais a palavra, eles desfalecerão do caminho. O que está levando essa geração a morrer não é ausência de pão, é ausência de palavra, é ausência de vida. Foi o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 7. Em Mateus capítulo 7, Jesus disse: o homem que firma sua casa na rocha é aquele que ouve a palavra e a pratica. Mas como vamos saber se a casa está na rocha? O que vai identificar que a casa está na rocha é quando o vento vem, é quando a chuva vem, é quando o rio passa. É a dificuldade que vai provar o alicerce da nossa fé. É a dificuldade que vai provar se de fato nós estamos agarrados em Deus. Casa na rocha não é contar testemunho todo dia, é não ter testemunho para contar e continuar crente. Casa na rocha não é ter testemunho para contar todo ano, é mesmo sem testemunho continuar crente, debaixo de pancada, debaixo de chuva, debaixo de vento, debaixo de provação. Eu não vou largar aquele que me sustenta. Aleluia, aleluia, aleluia. Asaf tem um problema com isso. Asaf, ele foi ensinado a vida toda. E qual é o ensinamento de Asaf? O ensinamento de Asaf é esse: o ímpio perece e o justo vence. O ímpio perece e o justo vence. Só que ele começa a andar pela rua. Quando ele anda pela rua, ele descobre que o ímpio tem coisa que ele como crente não tem. Ele descobre que o ímpio desfruta de coisas que ele como um justo não desfruta. Ele descobre que o ímpio vive coisas que ele que obedece e honra a Deus não vive. E ele foi honesto. Ele disse: quando eu olhei para isso, eu quase desviei. Meus pés escorregaram, porque parecia ser sem noção, injusto estar servindo a Deus e alguém que não serve ter o que eu não tenho. Quando ele olha para isso, ele continua caminhando. Só que Asaf é levita. Asaf é levita. Asaf é levita. E levita tinha recebido uma seguinte mensagem de Deus: tua herança não era a terra. Oh, glória a Deus. Tua herança não é a terra, tua herança é o Senhor. Sabe quando Asaf começou a desviar? Quando ele achou que a herança dele estava na terra. Quando ele olhou para a terra, esquecendo que a herança dele estava em Deus, ele quase desviou. Só que quando ele entra no templo, ele vai perceber dentro do templo, e ele vai olhar para Deus e dizer: aqui outro bem eu tenho.
prometi. Eu não preciso de nada se o Senhor estiver comigo, porque nas minhas faltas Deus não me falta. Isso corrobora com o que vemos em Abacuque, capítulo 3, verso 17. As coisas podem me faltar, mas isso não pode roubar de mim a adoração, em crer que as mãos de Deus estão sobre a minha vida. Quando nós olhamos para Abacuque, entendemos que ainda que falte a base do meu sustento, me alegrarei em Deus. E ele diz no capítulo 3, no verso 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, que nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Mas eles receberam um convite no Salmo 126, cante os vossos hinos, toque a sua harpa. E alguém diz, como cantaremos? De nós foram tirados a alegria. Não podemos cantar os hinos que cantávamos em Sião, agora em cativeiro. E o texto diz para nós que eles começam a descrever o seu estado de pobre, de vergonha. Nossos filhos foram arrancados, nossas mulheres foram mortas, os filhos dos ventres foram arrancados, e a condição da gente é de vergonha e luto, despatriado, longe da nossa casa, sem motivo para adorar. E aí Abacuque vai revelar para nós que pode me faltar coisas, mas as coisas que me faltam não pode roubar de mim a adoração que pertence a Deus que eu sirvo. E aí ele começa a dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o campo não produza mantimento, ele está dizendo, ainda que a minha volta, toda a minha base seja estéril e nada produz, nada disso vai fazer com que eu me torne alguém estéril e que a minha voz se cale diante de Deus. Pegue na mão de alguém que está do seu lado, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele, a sua volta nada pode produzir, mas a improdutividade do que está à sua volta não pode te tornar estéril. Não permita que a fase que você está vivendo arranque da tua boca a tua adoração. Canta na tua tristeza, canta na tua provação, canta no teu vale, canta na tua enfermidade, canta no teu problema, canta no teu luto, canta, 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 porque Deus não te falta. Aleluia! Aleluia! É glória! Aleluia! Jó perdeu tudo, porque a vida tem isso. Nós somos muito menor, irmão, do que a vida apresenta. A vida é um plano muito maior do que os nossos desejos. Tem mudanças da nossa vida que não são sonhadas, que não são desejadas, que não são planejadas, mas ela acontece. Jó ensina para nós que a vida pode sair do tudo para o caco, mas também que a vida pode sair do caco para o dobro. E eu não posso ficar parado enquanto a minha vida vai mudando. E enquanto a vida vai mudando, a gente ainda tem que aprender a viver com gente que não sabe nada da nossa vida, dando palpite onde não foi chamado, se metendo e falando de coisas que não sabem. Só que Jó levanta a voz no momento de aflição, no momento de dor, no momento em que não tinha nada. Ele diz, eu vim sem nada, eu vou voltar sem nada. É Deus quem me deu, foi Deus que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos olhar para a vida de Jó e começar a compreender. Compreender o que, pastor? A Bíblia vai dizer para nós no capítulo de número 42. Alguém sabe me dizer quantos filhos Jó enterrou? Quantos ele enterrou? Agora perceba que Jó pode ter ido a 10 velórios e enterrado 10 filhos, mas o texto termina que Deus deu a Jó outro tanto, tudo em dobro quanto dantes possuía. E o capítulo 42 vai dizer para nós que ele viu os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus netos. Jó viu a sua posteridade, dizendo para nós o seguinte: você pode ter ido a 10 enterros, ter enterrado 10 filhos, mas Jó foi participante mais de festa do que de luto. Jó viveu mais em celebrações de aniversário do que em lugares de dor. Augusto Cury disse uma
frase: você pode viver apegado à sua dor e se enterrar a ela, mas você pode pegar a sua dor e reescrever a sua história. A minha vida pode estar passando por um momento de adversidade ou de tribulação, mas uma coisa eu sei: que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei quem anda comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Eu viverei um tempo de mesa preparada, cabeça ungida e cálice transbordante. Eu preciso compreender e entender o que está escrito em João 6,68, quando a palavra de Deus vai nos ensinar que a multidão ia até ele pelo pão que ele multiplicava, a multidão ia até ele pelos milagres que ele fazia. Mas em João 6 a vida muda, o discurso também vira. Agora não é o discurso da porta que vai abrir, do pão que não vai faltar, do milagre que você vai receber. Agora é come Bíblia, enche-se de Bíblia, porque você precisa se converter. E o texto vai dizer para nós em João 6,68 que a terminar de pregar, o texto diz que a multidão se esvai, vai embora, e ficam apenas os discípulos a ouvir. Pedro ouve a fatídica pergunta: e vocês também não irão? E aí Pedro diz: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Olhe para alguém e diga assim: na ausência das tuas mãos. Olhe para alguém e diga: na ausência das tuas mãos. O que Pedro está dizendo para Jesus é: na ausência das tuas mãos. Diga para alguém que está do seu lado: na ausência das tuas mãos, eu fico com o que sai da tua boca. Pedro está dizendo: da tua mão pode não vir nada, mas o que eu estou ouvindo de ti é suficiente para mudar a minha. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus no meio do caos: haja luz, haja luz, haja luz. Jesus está no deserto 40 dias passando fome. O diabo diz: mexe a mão, mexe a mão, mexe a mão, mexe a mão. Ele diz: esquece a mão, meu filho. Eu não vivo pelo que a mão dele faz por mim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Moisés, quando estava orando e falando com Deus, querendo ele ser despedido, e o texto diz que Deus o abençoaria, ele continuaria a sua jornada, mas Deus não iria com ele. E porque Deus não iria com ele, Moisés ora e insiste, dizendo Deus a Moisés: vai, mas eu não vou. Vai, mas eu não vou. E o texto diz que Moisés ora e diz: se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Porque Moisés entendeu que era melhor viver no deserto com ele do que sair do deserto sem a presença dele. É preciso começar a compreender que viver promessa sem a presença é viver debaixo de maldição. Eu preciso começar a aprender, não valorizar o que vem das suas mãos, mas o que sai da sua boca, porque nós não temos para onde ir, porque só Ele Pegue a mão desse crente do seu lado, por favor, por um minuto só. Ora calamachuri me canterebarachore marraceia. Oh, a presença vale mais do que a promessa. A palavra vale mais do que o milagre. A ação de Deus vale mais do que qualquer outra coisa por nós. Só que eu tenho algo a liberar sobre a Inova. Levante a mão dele. Nós não seremos só uma igreja que apresenta
chaves de carro. Nós não seremos só uma igreja que abre portas de curso. Nós não seremos só uma igreja que apresenta a chave de casa. Esta igreja vai presenciar pessoas entregando laudo médico, porque a enfermidade vai embora. Atestados de óbitos vão ser rasgados, porque ele ainda ressuscita. Sacode a mão desse crente e diga: você está na casa da presença. Diga: você está na casa da presença. Você está diante da presença. Você está glorificando a presença. A presença vale mais que carro. A presença vale mais que curso. A presença vale mais que faculdade. A presença. Se você tem glória, aproveita para dar agora. Se você tem aleluia, aproveita para dar agora. É no meio do glória a Deus da igreja que ele começa a batizar com o Espírito Santo. É no meio do glória a Deus da igreja que a profecia é liberada, que a visão é liberada, que a enfermidade... Eles não cometiam falta, mas tinham falta. Eles não deixavam em falta, porque na ausência da falta de alguma coisa em casa, o altar não poderia ter falta. João, ou melhor, Zacarias e Isabel, não deixaram de cumprir o seu ministério, porque em casa tinha falta. Eu preciso começar a compreender que as faltas não podem me deixar em falta com aquele que me vocacionou. O altar precisa de alguém nele. Eu vou me lembrar de Marcos capítulo 4, como também vou me lembrar de Marcos 14. Talvez dois textos totalmente distintos e desconexos, porque em Marcos 14 nós vemos Jesus chorando agoniado, e em Marcos 4 a gente vê discípulos desesperados, porque em Marcos 4 sopra vento, assola a embarcação, o medo e o pavor da morte toma conta dos discípulos, e os discípulos com medo e pavor de morte acordam o Cristo que dorme. O texto diz em Marcos 14 que agora inverte-se os papéis. O vento sopra para Cristo, a agonia toma o coração dele. Ele começa a orar pedindo para passar o cálice. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Em Marcos 4 a gente se depara com Cristo que dorme, mas quando acionado pelos discípulos acalma o vento e aquieta o mar. Em Marcos 14 a gente vê um Cristo que precisa de discípulos acordados, mas dorme enquanto ele está agoniado. Qual o problema? O problema é que a gente está sempre acordado para as nossas necessidades e estamos sempre dormindo para os problemas do reino. As nossas faltas nos deixam em falta no altar, porque uma porta fechou, você deixa de ser crente. Porque uma porta não abriu quando você queria, você deixa de fazer e exercer o seu papel e a sua função na igreja. Quantas pessoas estagnadas e paradas que enterraram o seu talento, porque em algum momento a falta veio, por você não saber lidar com a falta, você largou o seu ministério. Zacarias e Isabel estão na hora nona, cumprindo o seu período sacerdotal, porque eu posso ter falta, mas o altar não pode ficar em falta. Não é sobre mim, é sobre ele. Não é sobre o quanto eu estou sofrendo ou padecendo, é sobre o quanto eu estou envolvido com o reino e com as coisas do reino. Eu vim aqui dizer para alguém: pega na mão desse crente que está do teu lado e diga: você precisa acordar, você precisa acordar. Sacode ele, pelo amor de Deus, e me ajuda a pregar. Você precisa acordar. O reino também tem necessidades e o reino está contando com você. Estou cansado, mas vou. Me arrastando, mas vou. Com dificuldade, mas vou. Sem filho em casa, mas vou. Eu vou porque eu sei para onde vou, para quem vou e o que vou fazer. Nada vai impedir que eu vá, nada vai impedir que eu chegue. Mas o que eu tenho em casa? Uma botija de azeite. E o que você veio fazer aqui? Buscar aquele que tem autoridade para mudar a minha vida. Cansado eu vou, triste eu vou, abatido eu vou, mal-humorado eu vou, com raiva eu vou, porque eu sei que até
até isso Ele transforma em louvor para a sua glória. E quando mesmo nas minhas faltas eu não fico em falta com Deus, Deus se responsabiliza em suprir aquilo que eu tenho falta. O texto começa com alguém relatando o seu opróbrio e a sua vergonha, com alguém lançando todo o tempo a seu rosto a sua esterilidade, como uma árvore que não gera e não produz. Mas o texto termina com alguém dizendo: qual é o nome do menino? Qual é o nome do menino? Qual é o nome do menino? O texto diz que quando ele começa a gerar, pela sua incredulidade ele emudece. Mas o texto diz que quando o menino nasce, ele volta a falar. Quando alguém pergunta qual é o nome do menino, ele diz João. E alguém diz: mas na sua casa ninguém se chama João. Não é porque até agora na minha casa não tinha ninguém que se chamasse João que Deus não pode fazer algo inédito na minha vida e que a partir de hoje possa passar a ter. Eu queria que você olhasse para alguém e liberasse para ele uma palavra. As pessoas podem não entender o que você está gerando, mas o que você está gerando já tem nome. Tem gente vendo você calado sem entender o seu processo. Tem gente vendo você chorando sem entender por que chora. Tem gente vendo você gemendo sem entender por que você está gemendo. Mas quem sabe o que está gerando não consegue falar o que está gerando, mas já tem nome. Já tem nome. Olhe para alguém que está do seu lado. O que já tem nome não teve nome dado pela terra. O que já tem nome teve o nome dado pelo céu. E na hora certa você vai abrir a boca e Deus vai chancelar. Diga: começa estéril, mas termina gerando. Começa estéril, mas termina produzindo. Tive falta, mas não deixei em falta. Tive falta, mas não deixei em falta. Tive falta, mas cumpri meu ministério. Entendi e amadureci na fé. Faltou, mas eu continuei servindo. Faltou e eu continuei me movendo. A minha mão, eu não me movia pela mão, eu me movia pela sua palavra, porque era a palavra que me impulsionava a prosseguir. E agora o resultado disso: estou gerando, estou produzindo. Bota a mão na tua cabeça. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! A esterilidade era um símbolo de vergonha. A esterilidade era um símbolo de vergonha lançada ao rosto. Alguém olhava para Isabel e dizia: como você pode ser fiel a Deus se você é estéril? Como você pode ser fiel a Deus vivendo esta vergonha? Oh, glória a Deus. Só que a Bíblia tem uma profecia para os nossos dias de vergonha. E a profecia é: no lugar da vergonha eu te darei dupla honra. A tua mão está sobre a cabeça de alguém que viverá a honra de Deus. A tua mão está sobre a cabeça de alguém que viverá a honra de Deus. Você diz: que alguém? Você mesmo. Alguém disse: como é que pode? Não vai aguentar, não vai suportar, não vai conseguir. Aí Deus te traz num culto desse para dizer: no lugar da tua vergonha, Deus não vai te mudar de lugar. Deus vai arrancar a vergonha e colocar no lugar da honra. Diga: eu viverei dupla honra no lugar da minha vergonha. Diga: eu viverei dupla honra no lugar da minha vergonha. Agora eu vou te fazer um desafio aqui. Você sabe quantos cultos Ana foi grávida? Você sabe quantos cultos Ana foi grávida?
nenhum. Todo culto que Ana foi debaixo de perseguição e foi estéril. Ana não foi a um culto grávida. Todo culto que ela foi estéril. Mas em um culto que ela foi estéril, voltou para casa e engravidou. Você sabe o que é fantástico nisso? Ana não tinha problema de relação sexual com o marido. Foi assim que ela descobriu que era estéril. Ia para a cama para ele e não engravidava. Um dia ela foi para o altar e chora no altar e disse: Senhor, se tu me der um filho, eu te devolvo. Ana volta para casa, engravida de Samuel. A grande pergunta, e já fiz isso aqui uma vez, e torno a perguntar para você: Samuel é filho da cama ou do altar? Do altar. Do altar. Porque ela sempre foi para a cama, e a cama nunca resolveu o problema dela. O dia que ela foi para o altar, você está vindo a muitos cultos aqui estéril, e alguém zombando da tua cama, porque você vai a culto estéril. Só que depois que você sair desse culto, oh glória a Deus, ninguém vai entender, porque a cama é a mesma, mas Ana não é mais a mesma. Você até veio estéril, mas a tua casa vai ver você gerar, porque culto é esquisito. A gente vem quebrado, moído, enfermo, cansado, abatido. Entra aqui no altar, chora, geme, grita, canta, e sem que a gente perceba, a semente já está aí dentro. E no capítulo 1, verso 13 e 14, o texto diz para nós assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Enquanto no altar ele cumpria, do lado de fora no ventre de Isabel ele trabalhava. Enquanto no exercício do ministério Zacarias trabalhava, lá fora no ventre de Isabel Deus trabalhava. Acho que você não entendeu. Enquanto ele estava aqui dentro clamando, Deus ouvia a oração. Mas o problema não estava aqui dentro, o problema estava no útero de Isabel, que estava lá fora. Não, você não entendeu, eu vou repetir. O problema não estava aqui dentro, o problema estava no ventre de Isabel lá fora. Mas enquanto aqui dentro ele orava, no ventre dela lá fora Deus trabalhava. Não, você não entendeu, eu vou repetir isso aqui até alguém dar um grito de glória. Enquanto aqui dentro você busca, clama, geme, ora, o que você não entende que lá fora poderia ser resolvido, aqui dentro eu clamo, aqui dentro eu choro, aqui dentro eu gemo, aqui dentro eu sofro, aqui dentro eu grito, aqui dentro eu esperneio, e lá fora ele já está agindo, lá fora ele já está trabalhando, lá fora ele já está fazendo. Então hoje, pega, levanta a tua mão, porque hoje, enquanto aqui dentro você grita, ele visita alguém lá do lado de fora pelo teu grito aqui dentro. Não, você não entendeu. Enquanto aqui dentro você grita, ele visita alguém lá fora. Enquanto aqui dentro você grita, ele visita alguém lá fora. Enquanto aqui dentro você... Os antigos tinham um costume que os churches não acreditam muito, mas os antigos tinham um costume. E qual era o costume dos antigos? Em um culto como esse, em que a presença está aqui, os antigos pleianos diziam o seguinte: no glória a Deus da igreja. Oh, glória a Deus. Alguém entendeu? Que é no glória a Deus da igreja. No glória a Deus da igreja. Alguém entendeu? Que é no glória a Deus da igreja. É no glória a Deus da igreja. No glória a Deus da igreja. No glória a Deus da igreja. Já acabou glória? Porque enquanto aqui dentro você glorifica, por causa do teu grito de glória, ele visita hoje alguém lá fora. Hoje alguém lá fora. Hoje alguém lá fora. Hoje alguém lá fora.
Povo do glória a Deus já foi embora. Tem alguém que entendeu que é no glória a Deus da igreja? Enquanto eu estou aqui dentro cumprindo o meu ministério, Ele está visitando por causa do meu glória. Alguém lá fora, estende a tua mão em direção a algum lugar agora. Abre a tua boca. Pode? Fique em pé, por favor. Aleluia. Aleluia. É no grito do teu glória. 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 Zacarias quer dizer, Deus se lembra. Ele cumprindo a sua ordem sacerdotal, Deus se lembrou de quem estava dentro, mas visitou quem estava lá fora. Pega a mão dessa pessoa do seu lado, por favor. Quando a gente tinha um culto na rua, lá no Mendanha, a gente fazia um ato profético em todo final de culto, baseado no que Deus disse a Josué. E o que Deus disse a Josué? Rodeia Jericó 7 dias. No último dia, 7 vezes. Não foram 7 voltas, foram 13. Uma durante 6 dias e 7 durante um dia. No último, tudo isso em silêncio. Na última volta, oh glória a Deus, o povo dava um grito e a muralha caiu. Eu estava ali, irmão, não sou nem profeta, irmãos. Irmão sabe que eu não sou profeta, muito menos filho de profeta. Mas o Espírito de Deus falou assim comigo: é hoje. Eu quero que você pegue a mão desse crente e feche os teus olhos. Você vai marchar aí em silêncio. Você não vai dar um pio, não vai ter som de nada. Mas você vai marchar aí no teu lugar de mão dada com essa pessoa. Eu vou abrir uma contagem de 7. E não tem nada de místico nisso, mas eu vou abrir uma contagem de 7. Quando eu terminar no 7, eu vou pedir para você dar um grito. Oh glória a Deus. É no glória a Deus da igreja. Você vai dar o melhor glória a Deus que você tiver aí, e você vai ver muralha cair depois desse culto. A igreja ligada, os obreiros ligados, o povo ligado, o ministério de louvor ligado, todo mundo ligado. Hoje eu estou com autoridade, vou dizer, o senhor também é ligado. Pegue a mão de alguém e feche os seus olhos. Você vai começar a marchar aí. Oh, glória a Deus. Você entendeu o comando? Sem dar glória, sem nada, só marchar. Deus vai visitar os ventres estéreos. 2, tem um exército de anjos andando pelo Cesarão. 3, nossa família será visitada pela presença do Deus de Israel. 4, esse será o ano do nosso crescimento. 5, os demônios não vão segurar nada e nem ninguém que nos pertence. 6, Deus vai mudar o quadro desse lugar. 7, abra a tua boca e dê um grito.